For so long I've tried to find it, finally just realize it's true. Olá, Vossa Excelência, Cristóvão Buarque, como vai, senhor? Tudo bem? Tudo bem, graças a esse convite e essa oportunidade de conversar com você. Eu quero agradecer bastante a você e ter a oportunidade de falar com todos aqueles que lhe assistem. Que honra é ter o senhor aqui. Sabe que eu sou de Brasília, né? Eu cresci em Brasília. Não sei se o senhor lembra do Hotel Heron lá de Brasília, que era da minha família. Lembro muito, claro. Que bom. Eu lembro com muito carinho também. E eu cresci ouvindo falar do senhor e ouvindo muitas coisas boas, na verdade. Rapidinho que caiu aqui um... Nossa, estava segurando o microfone. Desculpa. Então é uma grande honra ter o senhor aqui. É um professor e político ao mesmo tempo. Por isso que eu brinquei filósofo rei, né? Porque eu gosto muito de Platão e concordo com o senhor que a gente precisa de políticos, né? Iluminados, políticos que são bem educados, políticos que prezam a educação acima de tudo. Então, realmente é uma grande honra. Eu creio, Heron, que hoje em dia todo mundo fala que temos muitos maus políticos e que faltam bons políticos. Eu acho que falta muito para nós bons filósofos. Porque se nós tivéssemos filósofos no sentido de ideias claras, propostas para o futuro do Brasil, os políticos teriam que se enquadrar. Nós estamos com uma carência muito grande de pensamento no Brasil. Com certeza. Eu concordo com o senhor e eu acho que isso é uma coisa que um povo como o povo brasileiro, isso não é minha humilde opinião, tem essa carência porque também sente pouca dignidade para poder respeitar a própria opinião suficiente para se tornar filósofos, para poder se ver como pensadores independentes, pensadores inovadores, né? Ao mesmo tempo, eu acredito que a gente tem os recursos humanos, a gente tem o talento aqui, a gente tem a cultura, a independência de pensamento o suficiente para ter isso, só que na hora de executar, eu acho que a gente falta um pouco de autodignidade, né? A gente não se pensa como um povo bom o suficiente. Eu acho isso e creio que faltam os filósofos, até porque as universidades elas estão ensinando mais professores de filosofia do que filósofos. As pessoas se dedicam muito no departamento de filosofia a estudar autores antigos, a estudar a história da filosofia, mas não a praticar a filosofia, a pensar, a contestar, a criar ideias novas. Então, falta isso. Agora, em parte é porque alguma razão houve na formação da mente brasileira que nos fez não dar muito valor à educação, ao produto intelectual. Pelo menos não damos mais valor a isso do que, por exemplo, a futebol, a praia, a um carro bonito. Eu sempre costumo dizer que todo ano os brasileiros olham para Zurique, na Suíça, para saber quem vai ganhar a bola de ouro. Ninguém olha para Estocolmo, na Suécia, para saber quem vai ganhar o Nobel de Física. Em parte é porque não temos chance mesmo de ganhar um Nobel de Física, mas em parte também é porque não há uma grande motivação nacional pelo Nobel mais do que pela bola de ouro. Algo aconteceu no passado que nos formou dessa maneira. Com certeza. Eu estou aqui com o seu livro, Por que Falhamos, que eu acabei de ler recentemente. E aqui o senhor fala muito sobre a importância da educação, né? Dá como principal culpado aí do fracasso da Nova República. E uma das minhas curiosidades que eu tive ao ler o livro é se o senhor vamos dizer, fã, seguidor do conceito da educação estatal, né? Da educação que o Estado fornece, até que ponto a sociedade entra nesse quadro,
Se o senhor puder nos elucidar esse ponto, eu acho que esse seria Ficou, um livro melhor para mim mesmo. Heron, eu fico muito feliz por essa pergunta, porque, na verdade, muitos entendem que público é sinônimo de estatal. Não é. Eu sou defensor da educação que chegue a todos. Para chegar a todos, não tem que ser paga, porque se ela for paga, só pode ter educação quem pode pagar. Então, eu sou defensor da educação ser pública. O que eu quero dizer não é ter escola, é ser educação da máxima qualidade. Máxima, máxima. Igual aos melhores países do mundo. Pública, que ninguém precisa pagar. Agora, pode ser privada. Pode ser privada no sentido de que uma pessoa monta uma escola, aceita certas regras, o Estado paga ao dono e a criança estuda ali. Como os ônibus. O transporte público é feito por empresas privadas, Sim. mas é público. O dono da empresa não diz o roteiro, não diz qual é a idade do ônibus, tem que seguir a qualidade do ônibus que a prefeitura determina, e a tarifa é paga pela pessoa, mas quem decide a tarifa é o Estado, é o governo. E, na verdade, hoje, uma grande parte das pessoas não pagam mais, porque é paga pelo próprio Estado. Em alguns lugares já existem tarifa zero. O Estado tem uma empresa privada, o Estado permite a empresa privada, porque tem mais eficiência, inclusive, vamos falar com franqueza, e essa empresa privada transporta as pessoas pagas pelo Estado. No caso do ônibus, eu acho que pode se cobrar, sim, do próprio passageiro. Na escola e na saúde, devia ser grátis, o que quer dizer pública, mas não necessariamente estatal. E da mesma maneira que eu digo isso, eu digo que tem muita coisa estatal que não é pública. Um hospital estatal sem qualidade não é público. Ele é estatal, mas não é público. Então, eu defendo que a escola e a saúde sejam bens públicos, que todos tenham acesso, independente da renda. Agora, não quer dizer que a maneira de fazer, o local onde se faz, as regras da gestão seja do Estado, pode ser privada. A Inglaterra tem um sistema de saúde pública, mas não é estatal. Os médicos têm até seus consultórios, mas o cliente vai lá e quem paga é o Estado. Sim. Ou seja, a saúde é pública sem ser estatal. Então, sua pergunta é muito boa, para permitir que explicite essa diferença. Nem tudo que estatal consegue ser público, e tem coisas privadas que podem ser públicas, porque prestam serviço público. Eu vou dar um exemplo, claro, sem citar o nome, porque eu não sei quem são os patrocinadores do seu programa, então não vou citar nomes, mas tem um grande banco brasileiro que tem uma rede. Se você quiser, quem patrocina sou eu. O Bradesco, eu nem tenho conta no Bradesco, quero dizer, a única conta que eu tenho no Banco do Brasil toda a minha vida. Pois bem, o Bradesco tem uma rede de escolas do Bradesco, mas eu acho que são públicas, porque são de alta qualidade e são grátis. Então, são públicas, mas pertencem a um banco, pertencem a uma entidade privada. É administrado de uma maneira privada, mas prestando um serviço público. A educação tem que ser pública, não ser necessariamente estatal. Senador, esse seu ponto que o senhor colocou, eu acho que é uma coisa que resolve muito dos problemas da polarização atual do Brasil, né? O Brasil estatal versus liberal, o Brasil esquerda versus direita, esse tipo de coisa que está havendo muita confusão, eu acho que na cabeça do público, né? E eu acho que o senhor está fazendo um ponto que é muito importante para esse debate, que é a diferença entre o que é público e o que é estatal, né? Porque muitas dessas coisas discutidas, vamos dizer, pode ser reconciliada através dessa explicação, né? Que uma coisa pode ser mais eficiente, ou seja, mais agradável aos ouvidos liberais, né? Ou seja, pode ser de donos privados, barriga no balcão, motivações privadas,
e, ao mesmo tempo, financiada e garantida pelo Estado e, portanto, ser uma coisa disponível ao público. E nisso, acho que foi uma resposta assim, muito elucidadora para mim. Com licença. Porque o jeito que eu vejo pessoalmente é que, bom, na verdade, entrando um pouco mais a fundo, porque a gente tem coisas como o currículo do MEC, que eu pessoalmente acredito que é muito, muito específico e muito controlado, com, vamos dizer, vieses, né, do Estado, quando na verdade eu concordo com o senhor que o papel do Estado é só garantir uma qualidade de educação mínima e a educação em si para o público, e não um certo conteúdo específico, um currículo específico. Aí eu pergunto para o senhor, até que ponto o senhor acha que o Estado deve interferir no conteúdo, né, no lapidar das mentes do cidadão? Eu sou defensor da liberdade absoluta do professor na sala de aula. Então, o professor é quem tem que definir o seu conteúdo. Agora, o governo, o Estado, ele tem que fazer avaliações para saber até se o professor está, de fato, ensinando. Para ter essa avaliação, tem que ter alguns conhecimentos que temos que passar para todos os brasileiros. Por exemplo, o português. O português tem que ser ensinado para todos os brasileiros e com as mesmas regras, com a mesma gramática e ortografia. Hoje em dia tem gente que diz que isso é elitismo, porque diz que os pobres têm um português diferente. Ou seja, eu digo que essas pessoas são tão reacionárias que, em vez de quererem que todos falem um português bom, eles começam a achar que o pobre tem direito de falar um português diferente. Sou contra isso. Se o português que o pobre fala é mais perfeito na comunicação, então façamos com que essas regras sejam adotadas também pelos ricos. Como não é uma questão dessa, como existem regras já quase seculares, embora a ortografia mude de vez em quando, eu creio que português tem que toda criança aprender a ler. Então, se o professor não está ensinando a ler, ele não está cumprindo sua obrigação. Tem que saber ler bem. Eu acho que hoje em dia, no mundo, para você não ser analfabeto da contemporaneidade, tem que saber pelo menos mais um idioma, porque o mundo ficou global. Quem só fala português tem um certo analfabetismo diante do mundo moderno. E outras coisas que a gente tem que aprender ao longo do ensino médio. Concluindo para a sua resposta, eu creio que o Estado Nacional, o Brasil, o governo federal, portanto, tem que começar a ter certas normas de como é que é uma escola, o prédio, não o desenho arquitetônico igual, não. Cada lugar faz seu prédio como quer, mas tem que ter certas qualidades, tem que ter água. E hoje a gente tem umas 20 mil escolas que não tem água. Tem que ter eletricidade, tem que ter Wi-Fi, tem que ser bonita, não pode ter goteiras. Em alguns lugares tem que ter ar-condicionado, ou uma arquitetura muito eficiente que permita a criança não ter calor na hora da aula. Pois bem, o padrão do ponto de vista do conforto, os equipamentos que uma escola tem que ter para ser chamada de escola, isso tem que ser uma regra nacional. Não acho que deva ser municipal, porque os municípios são muito desiguais, e criança, quando nasce, ela deve ser declarada brasileira desde que nasce. Hoje não é, né? Hoje uma criança só é brasileira quando entra no serviço militar, quando paga imposto de renda, até lá é municipal. Eu acho que a gente não pode municipalizar. A própria carreira do professor, eu acho que deve ser uma carreira nacional, como no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, no Ministério Público, no Exército, na Marinha, na Aeronáutica. Acho que o professor deve ser uma carreira nacional, como nas universidades, aliás, como nas escolas técnicas. A gestão, eu acho que deve ser da escola. A gestão do dia a dia, a local. E a sala de aula deve ser do professor, com um sistema bom de avaliação, para ver
se isso está dando certo. Eu creio que para que o Brasil tenha uma educação da máxima qualidade e a mesma qualidade, não disse o mesmo conteúdo, Sim. não disse o mesmo Sim. conteúdo, disse a mesma qualidade, a gente vai precisar fazer com que no Brasil, ao longo de 10, 20, 30 anos, o sistema seja nacional. Eu defendo um sistema único nacional de educação de base, agora com descentralização gerencial e liberdade pedagógica. Muito interessante, a primeira vez que eu ouço isso na vida, na verdade, porque assim, eu sempre ficava entre dois polos, de fato. Eu tendo entre escolher, na escolha entre os dois polos, eu tendo a escolher o polo mais liberalista, porque eu vejo muito claramente os problemas, né, da doutrinação estatal, né, do Estado aumentar os tentáculos. Eu acho que é uma tendência natural, né, do Estado, quando desenfreado, ele age como um monstro, né, com vida própria, que só quer crescer e controlar cada vez mais coisas. Só que eu acho que o senhor está colocando uma coisa muito interessante, né, que quando o senhor diz sistema educacional, vamos dizer, o jeito que eu penso é assim, né, que existe uma ideologia unitária de um governo, né, que centraliza o jeito que as coisas acontecem, e uma outra federalista que deixa cada estado, ou cada município, ou cada comunidade se virar do jeito que achar melhor. Então, assim, eu estou repetindo para o senhor ver se eu estou errado ou certo na colocação. Que o senhor recomenda que haja standards, padrões mínimos, unitários, centralizados, nacionais, e isso seja fiscalizado, implementado, colocado através da União, só que no momento da escolha do corpo docente, do conteúdo, dos princípios, etc., dessas escolas, que isso seja feita, controlada única e exclusivamente pela comunidade local, pelos municípios, etc. Veja bem, Aaron, os grandes liberais, vamos dizer, no nível da filosofia liberal, eles defendem a garantia de oportunidades iguais. É balela falar em liberdade se as mentes não são educadas para usufruir e exercer a liberdade. A liberdade exige educação. Eu não estou falando liberdade de um lugar para o outro fisicamente. Isso aí é uma liberdade que os animais têm também. Eles andam por aí soltos. Não, eu falo a liberdade de agir, de pensar, de contestar, de brigar, de deslumbrar-se com as coisas boas do mundo. Essa liberdade exige uma mente preparada para exercer e se aproveitar, beneficiar-se da liberdade. Portanto, um objetivo do liberalismo é criar uma mente educada. É impossível nós termos 50 milhões de crianças que temos hoje e que serão em breve os adultos com essa mente educada se deixarmos a educação nas mãos das prefeituras. Primeiro porque elas são pobres, elas não têm recurso. Aí você diz, mas a gente joga o recurso lá, então já vem de algum lugar, da União, só pode ser. Porque as populações são pobres. Mas, segundo, a educação não é só dinheiro. A gente vai gastar muito em educação. Educação são recursos humanos. As cidades pobres não têm. Um Banco do Brasil não contrata seus funcionários no município. Os funcionários do Banco do Brasil vêm do Brasil inteiro. Mas os professores são do município. Ou seja, não se beneficia da riqueza nacional. Então, para realizar o liberalismo, de uma maneira séria, a gente tem que ter padrões educacionais nacionais. Eu vou mais longe, não nacionais, mundiais. Os padrões de educação deviam ser universais, não deviam nem ser só nacionais. E isso exige uma influência nacional. Se você tiver uma maneira... Eu te pergunto como que a gente foge, né, da doutrinação estatal dentro desse... Porque eu até concordo que o resultado precisa ser esse, mas o que a gente vê na prática é muitas vezes, né, quando, dependendo do regime que tá controlando
esse processo educacional, a coisa muda muito, né? O tipo de coisa que está sendo pegue, né, no sistema. Eu vou dizer primeiro uma coisa, depois respondendo diretamente como fazer. Mas antes eu vou dar um argumento. A não educação é a pior de todas as doutrinações. Você doutrinar uma criança com um livro ruim, vamos dizer, um livro que passe mensagens negativas, essa doutrinação é ruim. Mas é menos ruim do que o analfabetismo. Porque quem lê um livro ruim, com mensagens ruins, fascistas, por exemplo, pode ler outras coisas, pode se reciclar, mas o analfabeto não pode. Então, mesmo que houvesse uma grande educação, era melhor do que analfabetismo. Mas eu digo como é que evita isso. Liberdade ao professor. Na hora de fazer a avaliação, por exemplo, eu disse que o professor é livre, mas ele se submete à avaliação. Essa avaliação deve ser feita por organismos não estatais. Perfeitamente possível. Na minha proposta, por exemplo, o INEP, que é um Instituto Nacional que todo mundo conhece hoje porque faz o Enem, eu defendo que ele seja independente do governo, como agência. Não tem agência de água, não tem agência de luz, não tem essas agências. Eu defendo que seja uma agência com mandato, que não seja subordinada ao governo do momento. E aí tem que dar plena liberdade ao professor. Se der liberdade ao professor, não vamos dizer que todo professor vai ser doutrinador. E se for, vão ser 2 milhões de doutrinas. Não dá para dizer que todos os professores vão ser igualmente doutrinários. Isso só é regime totalitário, que não vamos ter, a não ser que acabe a democracia. Eu não vejo esse risco de doutrinamento. E eu cito um exemplo. Nós temos 540 escolas federais técnicas. Eu não vejo doutrinamento nessas escolas. Nós temos escolas militares no Brasil, por exemplo, são federais. Não me lembro quantas, 20, talvez 25. Essas escolas, eu não vejo doutrinamento nessas escolas. Aí você diz, mas tem uma orientação da cabeça do Exército. Ok, nós temos 35 anos de democracia, tivemos governo de esquerda, e lá nas escolas militares eles continuam com as suas aulas. Agora tem aulas de todo tipo. Eu não vejo esse risco de doutrinamento, se houver liberdade. Agora, se houver doutrinamento e o outro lado for analfabetismo, o doutrinamento ainda é melhor, porque ele pode ser quebrado, rompido. Mesmo os países que tiveram totalitarismo, como vamos pegar a União Soviética. A União Soviética, um regime que foi totalitário. Mas como sempre teve uma boa educação, lá surgiram os cérebros mais brilhantes e contestadores. E quando chegou a hora, derrubaram o totalitarismo. Mas deixar o país sem educação, como nós estamos, o Brasil não tem uma educação de fato, a não ser para uns poucos. Para poucos, pouquíssimos, na verdade. Porque nem os ricos brasileiros estão tendo uma educação com a qualidade mundial. A não ser uma ou outra escola. Assim, eu vou botar outra questão, talvez que ilustre talvez o problema melhor, é que existe, né, poucos sendo educados no Brasil. E mesmo assim a gente tem uma certa dependência, né, do sistema do governo atual. Assim, existe muito pouco questionamento sistemático, né? O questionamento aqui no Brasil é muito mais de apontar o dedo para o outro lado que você não concorda do que um questionamento fora da caixa, né? Um questionamento como eu vejo, por exemplo, José Bonifácio, né? Teria feito no começo, né, do Brasil, que comparou diferentes modelos estatais mundiais e tentou fazer aqui uma novidade, né, arriscando, colocando para jogo né, as possibilidades do destino, vamos dizer, mas, no entanto, ele fez isso e era capaz disso mesmo naquele Brasil, né, mais de 100 anos atrás. O que eu vejo hoje nas universidades, por exemplo, é que depende se você é de humanas ou de exatas, você é mais de esquerda ou mais de direita, né?
E é uma coisa meio quase absoluto, né? Tipo assim, é realmente que o senhor está dizendo que tem sempre essa abertura para a liberdade, contanto que haja educação, mas na prática, sinceramente, o que eu estou vendo, eu não estou nem dizendo que eu tenho os fundamentos necessários para alegar isso, mas o que eu estou vendo na prática é, por exemplo, praticamente 80% ou mais dos artistas que eu conheço são de esquerda aqui no Brasil. Os universitários, no geral, são de esquerda. Os universitários hoje, né, que estão especialmente de humanas, né, no geral, são de esquerda. E aí tem essa polarização. As pessoas que são mais de exatas ou do exército ou coisas do tipo são mais de direita e assim por diante. Eu não vejo essa abertura. Eu estou falando, obviamente, das pessoas educadas, né, as pessoas que sim têm acesso a... Então, como a gente foge, né, dessa miopia apresentada, às vezes, eu acredito, pela educação em si. Vou dizer, pela educação de base. Você vê que você citou as universidades. É que as universidades no Brasil, elas não são bem educadas, porque os alunos entram nelas sem terem tido uma boa educação de base. Sobretudo nos últimos anos, em que houve um esforço muito grande para aumentar o número de universitários, sem aumentar o número dos que terminam o ensino médio. Esse está no livro que você citou. Um dos 24 anos dos governos democráticos e progressistas é que se concentraram na universidade e não na educação de base. O que aconteceu? Passamos de 3 ou 4 milhões para 8 milhões de universitários, continuando o mesmo número dos que terminavam o ensino médio. E o ensino médio deficiente. Então, entram na universidade despreparados, do ponto de vista do debate, do ponto de vista da formação de filosofia, como a gente falou há pouco no começo. Chega na universidade, fica fácil de cair nas caixinhas. E, de fato, as forças chamadas de esquerda, que eu, sinceramente, não considero que são de esquerda, mas porque para ser de esquerda você tem que olhar o futuro. Conhecer o passado. Conhecer o passado, mas olhar o futuro. E a grande parte das esquerdas brasileiras, pelo menos das esquerdas oficiais, elas estão prisioneiras do passado. Elas são nostálgicas. Hein? São extremamente conservadoras. Não gostam muito de falar certas coisas, vigiam uns aos outros, né? Não tem uma abertura, né, que a esquerda clássica tinha muito mais do que a direita normalmente. Por exemplo, essa ideia de que público não é sinônimo de estatal. Para os militantes da esquerda tradicional, eles vão achar que isso é conservador. Em vez de se perguntar se é certo ou errado. Antes de ser esquerda ou direita, a gente tem que perguntar se é bom senso ou não. É bom senso querer a eficiência? Aí a gente pergunta se é melhor no Estado ou no privado. É bom senso que a pessoa não precise pagar para ter educação de base, para poder que ela seja igual para todos, porque se for paga não é igual para todos? É bom senso? Então vamos perguntar como é isso. Eu creio que está faltando bom senso e está sobrando nostalgia, né? Chamadas forças de esquerda. Eu digo chamada porque eu não chamo de esquerda. Até criei um termo que eu já vi gente usando. Eu chamo de ex-esquerda. Em vez do S é um X, que eu ponho maiúsculo para mostrar que não errei na grafia. É ex-esquerda. E essa é uma das causas que nos levou aos erros dos governos até 2018. Então, aqueles erros todos, eu quero deixar claro que o atual eu acho que está cometendo muito mais erros. Mas, de qualquer maneira, aqueles não tinham direito de errar. Eu acho que aqueles erros, um dos 24 que eu aponto, foi o acomodamento das universidades. E o partidarismo também. Aliás, não é nem partidarismo, é sigla. Porque partido é a unidade de pessoas que têm uma causa. E os nossos partidos não têm causa. São siglas, portanto. Ou clubes eleitorais. Para ser partido tem que ter uma causa e um conjunto de valores da moral.
Os nossos nem têm valores da moral comum, de todos os tipos moralmente, não têm valores, e não têm causa. Claro, não precisa ser uma só, algumas causas para o país. Mas voltando à sua pergunta, eu não sei a palavra errada, mas a polarização, como você colocou, essa quadradice que a gente vê, seja na esquerda, seja na direita, eu creio que vem da universidade, eu creio que vem da forma boa educação de base. Nossos jovens entram na universidade sem terem passado por uma boa educação de base. Não leram, por exemplo, os clássicos de literatura. Não leram. É impossível desse bom debatedor se não tiver lido alguns dos clássicos. Não aprenderam idiomas. E aí você não lê em outro idioma, sua mente fica amarrada na hora de debater. Em alguns setores, não aprenderam matemática, não aprenderam geografia, nem história. E aí cai fácil em qualquer esquema simplório de uma ideologia. Conclusão. Eu pergunto para o senhor, primeiro eu gostaria de dizer que, de novo, fascinante a sua exposição, porque eu nunca tinha ouvido isso antes, e digo que me soa como algo sensato, né? Que realmente você vê essa polarização realmente nascendo no âmbito universitário e pelo contrário, até você vê alunos de base ainda não tendo essa corrupção ideológica, né? Se você conversa com crianças que estão relativamente bem educadas e ainda não... isso está me vendo de memória, né? Quando eu converso com crianças de 13, 14 anos, 15 anos, e que são, né, que demonstram uma vontade intelectual, que leem, que elas não estão tão polarizadas, ou até você não percebe essa polarização nelas. Essa coisa, realmente, essa caixa, né, esse enquadramento, como o senhor colocou, acontece, eu concordo, dentro do âmbito universitário. Agora, o que eu gostaria de perguntar é se o Estado está se autopreservando, né, o meme do Estado, da forma do Richard Dawkins, né, o meme no sentido de a ideia, o organismo biológico do Estado que tem que se autodefender, como que ele vai permitir algo mais libertário no ensino fundamental, né? Como que ele vai permitir um currículo que seja mais elucidador, que forme cidadãos mais independentes, se isso é contra ele próprio, né? Qual seria esse currículo e como a gente iniciaria isso? Eu não acredito nesse ele próprio, a não ser em regimes totalitários. Não há o ele próprio. O Estado é diverso. São forças muito contraditórias. Cada família tem uma religião. Cada família tem uma maneira de pensar. Isso tem que deixar entrar na escola. E tem países que conseguem isso sendo capitalistas. O Canadá com isso. O Canadá não tem saúde privada. Ninguém. Se um médico canadense, país altamente capitalista, se um médico canadense quiser botar uma clínica privada, ele tem que ir para o exterior. Então, eles criaram um sistema público porque não tem o privado. Mas o trabalho, em alguns lugares, são feitos de formas até privada, para dar mais eficiência. A mesma coisa a escola. A escola pública de qualidade, o conselho escolar é quem manda. Não é o presidente, não é o governador, não é o prefeito. Quem manda na Finlândia, nas escolas, é o conselho escolar, do qual fazem parte os professores, os alunos de uma certa idade, claro, os adolescentes, os pais e até a comunidade ao redor. Uma das coisas que eu mais admiro, que eu defendo no Brasil, mas que eu sei que é quase impossível, é que, em vez de sindicato de professor, nós devíamos ter sindicato de educação. Qual seria a diferença? É que no sindicato de professor só tem professor. No sindicato de educação tem professor, pais, alunos, pessoas que gostam de educação e que se filiam ao sindicato. Então, eles defendem a educação. Para isso, defendem o professor. Mas não defendem o professor como
fim, o propósito. Defende o professor como um meio, como instrumento de beneficiar as crianças e, através delas, o futuro do país. Então, é a minha possível, pergunta é justo essa. Se na Finlândia, na Suécia, são feitas as coisas dessa forma, como ultrapassar essa lacuna brasileira? E aí que entra, vamos dizer, a sutileza do problema que eu estou enxergando. Que é o seguinte, a gente hoje tem um sistema, uma forma de ver como que escolas públicas devem existir. Na Finlândia tem, como o senhor está falando, conselhos de pais que decidem, né, conselhos de pais, de educadores, etc., que decidem como que vai ser o rumo dessa escola. Como a gente muda isso no Brasil? Se, por exemplo, se a gente for legislar isso, colocar isso na Câmara e depois o Senado aprovar, não vão aprovar porque está sustentando o status quo oligárquico do sistema atual brasileiro. Essa é a minha pergunta. Como ultrapassar essa rigidez, esse engessamento que existe da atualidade? Hoje, Aaron, eu estou mais pessimista do que você. Eu não pergunto primeiro como, eu pergunto se. Será que vamos ultrapassar? Por quê? Porque nós temos dois grandes impedimentos para ultrapassar. Um impedimento é a mente brasileira não dá o valor devido à educação, como eu falei há pouco. A gente falou em filósofo um tempo atrás aqui na conversa. O Brasil dá tão pouco valor à educação que quando a gente quer dizer que um cara não bate da cabeça, a gente chama de filósofo. Não tem ninguém mais evoluído, teoricamente, que um filósofo. Não é um objeto de desejo. É que nem os pássaros de Aristófanes, que falava mal dos filósofos em Atenas. A gente voltou para isso. Mas ele falava na provocação. Mesmo quem gasta muito dinheiro com a educação de um filho, em geral, não está querendo a educação. Está querendo o contra-cheque do menino quando ele crescer. Profissionalização. Vê a educação como uma caderneta de poupança. Todo mês põe a mensalidade para depois ter o juro. Claro, para não ele, o pai, para o filho. Essa é uma razão. A mente brasileira não é vocacionada para ter como objeto de desejo a educação. A gente tem até como objeto de desejo o diploma. Hoje tem. As pessoas querem um diploma, mas de preferência que não precise muito esforço. A segunda razão que dificulta são os malditos 350 anos de escravidão, que ainda não desapareceram completamente e que nos fez nos acostumar na ideia de que educação não é para todos. Está na cabeça do brasileiro, dos pobres e dos ricos, ou dos ricos e dos pobres, a ideia de que educação é para alguns. Sim. É claro que alguns sempre serão mais educados que outros, que depende do talento, da vocação, da persistência, mas o acesso à educação não pode ser diferenciado. Como no futebol. No futebol chega na seleção os melhores, não chega a todos. Você e eu não conseguimos. Mas nós tivemos uma bola tão redonda quanto o Neymar. O Neymar chegou lá pelo talento. Mas na educação não está sendo pelo talento, é pela compra de uma boa escola. Então, essas duas coisas permitem nós, em dias de pessimismo, perguntar se vamos. Mas eu não quero me submeter ao se. Eu vou responder o como. A minha proposta, que eu defendo há muito tempo, e as pessoas esquecem, porque foi por muito pouco tempo, mas eu fui ministro, e tentei, e talvez tenha caído por isso, porque eu dava importância à educação de base, e o presidente Lula me disse, quando me demitiu... Exatamente o que eu estou dizendo. Desculpa. Me disse que ele queria um ministro que desse mais importância ao ensino superior, até porque ele é um gênio da política e sabe que o que eu estou falando não dá voto. O que dá voto é mais gente na universidade, não é gente saindo do ensino médio de qualidade. Mas qual é a minha proposta? É que eu tentei. A minha proposta é uma estratégia de 20, 30 anos, em que, pouco a pouco, por cidade, 100, 150 por ano, a gente coloca essas escolas como se fossem iguais ao Pedro II, ou aos colégios militares, ou às escolas técnicas, que são federais. O governo federal adotar os sistemas municipais pouco a pouco.
deixando liberdade pedagógica para o professor e descentralização gerencial para o conselho escolar. Mas os prédios têm todos com a mesma qualidade, como são as agências do Banco do Brasil. As agências do Brasil, da Caixa Econômica, do Ministério Público, têm a mesma qualidade, não importa o município. O município mais pobre do Brasil, a agência do Banco do Brasil é boa, mas a escola é ruim. Até porque a escola não é do Brasil. O banco é do Brasil, mas a escola é do município. Então, a minha estratégia é essa. A gente fazer isso ao longo de algum tempo, não se faz depressa. Não é só por falta de dinheiro, é por falta de professor nessa nova carreira. É uma nova carreira federal de professor. Não se trata de pegar os atuais professores e dizer, a partir de hoje vocês vão ter um alto salário e são federais. Isso não resolveria. Tem que ser concursos nacionais. Então, o como, eu sugiro esse. A nacionalização por cidade. Fazer uma espécie de SUS da educação. Mas, mais ainda, único do que o SUS. E com toda a liberdade das escolas privadas que continuarem e com a possibilidade de ter escolas privadas em convênio com o governo, mas funcionando privadamente. Mas a escola não escolhe o aluno, a escola não define a matrícula nem a mensalidade, o próprio governo paga a escola, a mensalidade, o que vai ser muito bom para os donos, não vai haver inadimplência, e eles prestam o serviço de gerenciar bem essa escola. Então, eu acho que esse é o como. Mas eu lhe confesso que eu tenho dúvidas sobre si. É por essa razão, e ao mesmo tempo que eu proponho isso, eu venho trabalhando com um grupo, e você, quem sabe, pode ajudar com o mundo de comunicação, como criar no Brasil uma paixão pela educação, uma mania pela educação. Eu consegui trazer para me ajudar nisso essa figura formidável que é o Washington Oliveto, o grande publicitário, que nem está morando mais no Brasil, mas mesmo de Londres está se preocupando como é que a gente cria. Eu consegui ter uma conversa um desses dias com a Glória Pérez. No dia que a gente colocar na novela um jovem herói que arranja namorada porque fala da filosofia, que sabe matemática, e quando a gente colocar na novela como uma criança ascendeu de camadas pobres para ficar bem na vida, graças à educação, aí a gente vai criando essa consciência. Tem uma coisa que nos ajuda, que nos tira do pessimismo, é que a realidade está obrigando as pessoas a descobrirem como a educação é importante. Hoje já está muito mais do que, digamos, 20 anos atrás. Mas ainda estamos muito atrasados na paixão pela educação, ou mania de educação. Ainda não temos. Enquanto não tivermos, o seu como não vai adiantar muito. Porque esse como, tecnicamente, é fácil. Difícil é politicamente. Quando é que a gente vai ter eleitores brasileiros escolhendo políticos que deem importância à educação de base? Hoje não. Senador, assim, indo mais além, eu, de novo concordo com tudo que o senhor disse, não que importe se eu concordo ou não, mas o que eu queria ir mais além, eu queria só estabelecer que a gente está na mesma página para poder irmos para uma camada mais profunda, vamos dizer. Como o senhor disse, quando o senhor era ministro, não pôde levar adiante certos planos, né, que incluía esses seus comos de como realizar esse sistema, vamos dizer, mais iluminado, né, para a educação de base brasileira, porque não daria voto, e eu concordo plenamente, não só não daria voto, como certamente não estava de acordo, né, com o planejamento oligárquico, que a gente sabe muito bem que é o que rege o Brasil até hoje, né? Entre Lula e Bolsonaro, aí tem vários outros nomes que são os mesmos, independente de quem está no poder exatamente. Agora, então, assim, o que eu vejo como algumas coisas que a gente disse nessa conversa hoje, né?
O partidarismo, o siglismo, como o senhor colocou. Siglismo, gostei do siglismo. Eu diria, eu luto por isso, sinceramente, cá entre nós. Eu acredito que existem duas coisas principais que devem ser mudadas, até antes do que a educação, porque eu acho que isso são impeditivos para a educação serem mudadas. Uma candidaturas independentes. Isso é uma coisa urgente que precisa ser lutada para acontecer no Brasil. Por quê? Porque só assim a Câmara dos Deputados vai estar repleta de pessoas que estão com a independência de pensamento suficiente para poder lutar contra certas correntes do status quo. E a segunda coisa é uma nova constituinte feita através de tecnologia, com a tecnologia, eu digo na prática, tecnologia e também tecnocracia, né? E com a participação do povo de começo ao fim. Aí sim, eu acredito que a gente vai ter um Brasil que vai ser, que o povo vai poder pelo menos começar a se preocupar, porque eu acho que o povo se abstém. Por isso que eu comecei o nosso programa hoje com Alegria, Alegria do Caetano Veloso, que diz, eu vou, por que não? Porque o povo pensa assim, de fato pensa, se ele está aqui no Brasil hoje, é porque ele está ganhando tanto dinheiro com corrupção que ele não pode ir embora, que é confortável demais. Ou no meu caso, por exemplo, eu fui tão mimado crescendo que eu não consigo viver com os meus 2 filhos sem babá. Ou o outro caso é que não tem dinheiro o suficiente para ir para Portugal, para Miami, né? No geral, assim, sem julgamento para ninguém que está aqui, tanto que eu fui primeiro a me colocar nesse quadro também. Mas o que eu quero dizer é que o Brasil tomar um patriotismo, não um patriotismo bolsonarista, mas um patriotismo de nós temos aqui recursos, nós temos aqui uma história, uma cultura, algo para se defender, que a gente deve lutar e deve aguar para que haja um crescimento real das raízes, né? Para a gente começar a amar o que a gente tem não só de bom aqui, mas o que a gente tem de bom como herança, né? A gente tem herança cultural do imperador Marco Aurélio, tanto quanto os Estados Unidos, né? Tanto quanto qualquer país da Europa. Só que a gente não conhece isso, a gente não tem amor por isso, e isso eu concordo muito com o senhor. Aí eu queria perguntar para o senhor, eu acho que provavelmente uma das últimas perguntas que a gente tem tempo para fazer, o que o senhor acha dessa minha ideia pessoal de que os 2 pilares das mudanças no Brasil são candidatura independente e uma nova constituinte mais moderna e menos mafiosa do que a gente atualmente tem? Olha, a candidatura independente está na minha lista de lutas fracassadas. Eu coloquei uma PEC para o voto sem necessidade de partido. Uma PEC minha. Foi a primeira, aliás. É mesmo? Depois o senador Regufe apresentou um também. Eu gostaria até de ele mandar qualquer dia isso. Mas eu sou totalmente favorável. O chamado voto avulso. Eu apresentei essa proposta de emenda à Constituição. Sou defensor. Quanto à Constituinte, eu tenho minhas dúvidas se a gente conseguiria fazer uma Constituinte com o povo votando. Porque o povo é uma abstração. O Brasil ainda é muito dividido em corporações. O grande problema da atual Constituição é que ela não é cidadã, como dizia Ulisses, ela é corporativa. Quem teve mais condições de pressionar os constituintes, ocupando as galerias do Congresso, conseguiu colocar coisas para si. Tem muitos artigos que são defesa de corporações, tanto empresariais como do setor público, do funcionalismo, e de categorias trabalhistas também. Então, eu temo que o Brasil, enquanto não romper o corporativismo, qualquer Constituição não vai ser boa, eficiente. Ela namora com a inflação. Nossas Constituições namoram com a inflação, porque elas oferecem tantos direitos, com poucos deveres, que
os direitos não cabem no cobertor quando a gente soma. Então, eu concordo totalmente com o voto avulso e tenho minhas dúvidas quanto à Constituição. Eu ainda acho que é melhor a gente ir fazendo as reformas. Agora, eu queria fazer uma ressalva. Você não usa babá, e todos nós de classe média no Brasil, porque fomos mimados. Nós temos babás, empregadas, vamos chamar a minha palavra serviçais, em casa, ou na praia, vendendo chope, vendendo camarão, vendendo queijo assado, vendendo chapéu, porque não demos educação ao povo todo. Então, uma parcela da população ficou sem educação. Como é que eles conseguem emprego sem educação? Os trabalhos de baixa remuneração, os serviçais. É por isso que a gente se acostumou em ter gente vendendo na praia. Eu nunca vi ninguém vendendo na praia em um país estrangeiro onde há boa educação. Israel tem muitas praias. Duvido você ver vendedor de picolé empurrando carrinho nas praias de Tel Aviv. Isso às vezes até tem, mas aí é filipino, verdade, ilegal. Mas eu entendo o que o senhor está falando, mas é justo para provar seu ponto. Se tem esse tipo de coisa em outros países, é uma questão de imigração, é uma questão de certas pessoas ilegais. É uma questão de sobrevivência do imigrante, que ou não teve educação, ou chega nesse país e não tem documentos. Mas o cidadão em si não se submete a isso. Não precisa fazer isso. Por isso nós temos esse vício. Eu costumo dizer que a desigualdade da educação é a última trincheira da escravidão. Já a escravidão permitiu que não se vendessem e comprassem pessoas, mas não permitiu que eles encontrassem a liberdade pela educação. Eu até vou dizer mais uma coisa, que eu comecei a dizer faz muito poucos dias, no texto que eu escrevi. A princesa Isabel fez uma maravilha, a Lei Áurea. Não só maravilha porque aboliu a escravidão, mas também porque foi uma coisa maravilhosa de síntese. Só tem um artigo. Fica abolida a escravidão no Brasil. Faltou um segundo. Fica instituído um sistema único nacional de educação no Brasil. Muito bom, muito bom. Senador, muito bom. Foi muito bom te ter aqui. Ficou aleijada, porque ficou só com o artigo. Ótimo, perfeito. E eu concordo, é justo só para terminar o ponto assim, da Constituinte que o senhor colocou, e concordo também na objeção, só acredito que existe um projeto do deputado Luiz Felipe de Orleans Bragança de fazer uma Constituinte através de blockchain, através de tecnologias que faça o corporativismo imune, né, que faça a Constituinte imune ao corporativismo atual brasileiro através de certas tecnologias, né, que o povo poderia aprovar só a tecnologia e o uso desse tipo de coisa. E óbvio que para a gente poder chegar nisso a gente teria que ter uma Câmara dos Deputados saudável o suficiente através das candidaturas independentes, mas chegando nisso as corporações não poderiam chegar a uma Constituinte protegida por certas tecnologias modernas. Então ele propõe ranqueamento algorítmico, como existe nas redes sociais, blockchain para poder haver a anonimidade, né, entre os votantes e coisas do tipo. Então, enquanto não houver hackers e corrupções de outra escala, outro nível, existem formas, vamos dizer, hoje em dia, no mundo moderno, que a gente consegue fazer uma Constituinte um pouco mais popular, né, um pouco mais participativa do povo, do que jamais foi possível em qualquer tempo antes de hoje. Então, assim, eu acredito, eu ouço a objeção do senhor mais como uma questão assim, de um pragmatismo, né? Eu não acho que seja possível a gente chegar nisso, mas eu escuto que o senhor concorde que seria lindo se a gente conseguisse chegar a uma Constituinte mais sintética, que nem o senhor falou, a Princesa Isabel foi muito, assim como é a Constituição inexistente da Inglaterra, né, que é tão breve
que praticamente não existe, né? A Constituição, a Magna Carta, ou a Constituição americana, que é pequena, né? É mínima comparado com a brasileira. Porque é isso, né? O que é simples e objetivo fica difícil a gente criar formas de corromper, a gente criar formas de... Eu esqueci como é que fala o nome em português, loopholes, né? Formas de achar brechas, talvez, para enganar. Então, para a gente terminar, professor, senador, eu gostaria de fazer uma última pergunta que eu faço para todo mundo. O que hoje para o senhor, eu acho que a resposta já tá aí na nossa conversa, o que hoje para o senhor é a coisa mais importante nesse mundo? Desse mundo ou desse Brasil? Nesse mundo para o senhor especificamente. Desse mundo é termos a chance de, com educação, exercer a liberdade para ser feliz. Eu usei a palavra felicidade, eu usei a palavra liberdade, eu usei a palavra educação. A combinação desses três. E eu aproveito ao dizer isso, embora quebrando talvez o protocolo, que era a última pergunta, de um pouco a isso da Constituição. Eu acho possível, sim, que haja um algoritmo que represente o povo e o longo prazo. Se a gente conseguir ter um algoritmo que barre os interesses individualistas de curto prazo, aí eu acredito que é possível ser. E nada impede que sejamos capazes disso. Tem um algoritmo que toda vez que chegar uma reivindicação individual, esse algoritmo barre. Se essa busca individual quebrar o interesse comum. E, além do interesse comum, o interesse das próximas décadas, das crianças que não vão estar participando do processo. É possível, mas eu creio que hoje não seria isso. Muito lindo, muito obrigado, senador, muito obrigado pela sua presença aqui, honrou muito o nosso programa para todo o além, para toda a posteridade, que eu espero que o nosso programa perdure aí para a gente poder passar mensagens como a sua para todo o Brasil e um novo Brasil que a gente vai criar junto, se Deus quiser. Muito obrigado, Heron. E quem faz uma entrevista é quem pergunta. E eu posso elogiar. Eu acho que foi uma boa entrevista. Muito obrigado, senador. Se o senhor puder esperar só um minutinho em linha, eu vou só fazer uns avisos paroquiais, se a gente puder conversar um pouquinho, só um minutinho, que eu não quero tomar muito do seu tempo. Sem problema. Muito obrigado. Tudo de bom. Tchau, tchau. Boa noite. Então, como sempre, pessoal, eu criei essa pílulazinha de sabedoria, que em um minuto eu vou sintetizar tudo que a gente aprendeu em 1 hora de conversa. Mas antes eu queria só chamá-los para apoiar o nosso programa, que a gente não ganha nada com isso. A gente distribui a sabedoria de indivíduos de todo tipo, de todo ramo da sociedade, justo para poder criar os nossos pequenos esforços de educação e realmente iluminar todos nós, eu mesmo, começando com eu mesmo, que sempre aprendo mais que todo mundo, porque né, eu tô aqui, ninguém tem a paciência que eu tenho de escutar todos os episódios. Então, por favor, nos apoiem, nos seguindo, mandando um WhatsApp para a avó, mandando um WhatsApp para a mãe, para todo mundo, contando da experiência que vocês tiveram aqui hoje. Então, eu vou dizer, como sempre, o que eu aprendi hoje com o nosso querido Cristóvão Buarque. Eu acho que o que eu aprendi é como a gente começou a conversar hoje, existe uma grande polarização no Brasil e a gente precisa ultrapassar essa caixinha que a gente mergulhou dentro, como se tivesse oxigênio dentro dessa caixinha, né? Como se fosse a única coisa que pudesse nos definir, como se fosse a única coisa que pudesse nos tirar dessa insegurança que é inerente da liberdade da sabedoria, da liberdade do conhecimento. Então, como o próprio senador Cristóvão Buarque falou, a liberdade vem da educação, né? O conhecimento nos dá uma liberdade verdadeira e a gente pode ultrapassar essa polarização, essa guerra que existe no Brasil hoje. E, sobretudo, ele me ensinou que é possível uma síntese, um caminho do meio, e nem do meio, na verdade, porque isso é falar que o centro que está certo. Eu acho que uma síntese é a melhor coisa, que a síntese é tese, antítese e síntese. É uma coisa que não é nem a tese e nem a antítese.
é uma nova coisa que faz uma mescla das duas coisas e chega a uma coisa mais bonita que nenhuma das duas pensaram. Então eu não acredito que o certo do Brasil é o centro, e eu não acredito que é a esquerda nem a direita. Eu acredito que é em cima, avante, adiante, um novo Brasil. E é isso. Obrigado por essa aula, professor Cristóvão Buarque, Sua Excelência. Então, última coisa que eu queria dizer, nos assistam ao vivo, todos os dias, 19 horas, e nunca se esqueçam, roupa suja se lava em casa. Muito obrigado.